Então, no SolidWorks, nós partimos de um esboço ou de uma sketch, tanto faz, né, que em alguns lugares utiliza-se o termo sketch, que é em inglês, mas sketch nada mais é do que o nosso esboço, nosso desenho do perfil, né? Então, fazendo a sketch do perfil, nós partimos para o modelamento da nossa peça 3D. Finalizada a peça 3D, tendo todos os recursos feitos, nós inserimos esta peça 3D numa montagem. Então, lembrem-se daquilo que nós comentamos ontem, né? Que a montagem, ela está ancorada aqui na peça. Então, se eu deletar esta peça, eu perco a montagem. Então, é isto que está seguindo aqui o caminho, né? E da peça, nós também podemos fazer o desenho desta peça. Então, é a mesma relação. A montagem e o desenho, eles estão relacionados com o modelo da peça. Se eu deletar este modelo, este arquivo, lá do local onde ele está guardado, a minha montagem vai ficar danificada e o meu desenho vai ficar danificado. Então, nós temos aqui uma relação da peça com a montagem e com o desenho. E temos também uma relação do desenho com a montagem. Então, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode perder a montagem e pode perder o desenho, tá? Uma outra coisa que eu quero passar para vocês, aqui na parte de iniciando, né, o SolidWorks, são estas operações utilizando o teclado, tá? Então, para iniciar um novo desenho, nós podemos digitar aí Ctrl mais N e vamos iniciar o desenho, né? Ctrl mais O, nós vamos abrir um desenho existente. Ctrl mais A, nós vamos selecionar tudo que está na nossa área de trabalho. Ctrl mais S, nós vamos salvar o arquivo que nós estamos trabalhando. Ctrl mais P, nós vamos imprimir aquilo que nós estamos fazendo, seja um modelo, seja um desenho, seja uma montagem, tá? Então, isto aqui para gerenciar o arquivo. Na gerência da edição, se nós apertarmos aí Ctrl mais E, nós vamos retornar o comando. Ctrl mais X, nós vamos cortar. Ctrl mais C, nós vamos copiar. Ctrl mais V, nós vamos colar. As mesmas teclas que tem na edição de arquivos do Windows, né, baseado no Windows. O delete nós apagamos algum recurso, algumas coisas que nós estamos fazendo. Ctrl mais Q, nós vamos reconstruir, que é o reboot. Ctrl mais B, nós vamos reconstruir também, tá? Então, quando nós fazemos uma edição na peça, a gente dá Ctrl mais Q, Ctrl mais B para ativar aquelas mudanças que nós tivemos, que é o reconstruir, ok? E aqui, na visualização, tem algumas teclas interessantes também, né? Quando nós clicamos com o botão do meio do mouse, nós rotacionamos o nosso modelo. Então, clicar com o botão do meio do mouse e movimentar o mouse, nós vamos rotacionar o modelo. Ctrl mais o botão do meio, nós vamos movimentar o modelo. Então, é o pan do modelo. Shift mais o botão do meio, nós vamos rotacionar o modelo a 90 graus. Tá? Alt mais o botão do meio, nós vamos rotacionar o modelo em relação
ao nosso sistema de coordenadas, CW, CCW. O Z, ele dá um zoom out, né? Ele dá um zoom out um passo. O Shift, ele dá um zoom in, que é o zoom aproximando, um passo. O F, ele dá um zoom out, que é o zoom to fit screen. Então, o F, ele dá um zoom out. E o Space, ele vai abrir aqui para a gente a caixa de orientação. Tá? Outras teclas que nós temos, que vão ajudar bastante, é Ctrl mais um. Ele mostra o nosso modelo pela vista frontal. Ctrl mais 2 pela vista traseira. Ctrl mais 3 o esquerdo, né? A vista lateral esquerda. Ctrl mais 4 a vista lateral direita. Ctrl mais 5 é a vista superior. Ctrl mais 6 a vista inferior. Ctrl mais 7 é a vista ISO. E Ctrl mais 8 é a vista normal que nós estamos, por exemplo, fazendo uma sketch, né? Então, ele vai fazer normal aquela vista que nós estamos trabalhando. O F1 é o Help. O Ctrl Tab, ele vai fazer um ciclo entre os documentos que nós temos trabalhando. O L vai habilitar o comando line. O F5 vai habilitar para nós aqui uma caixa de ferramentas de filtro. E o botão do meio, eu posso mover para cima, mover para baixo, para a direita, para a esquerda, o nosso modelo. Tá? Então, isso daqui está lá na página 114 da apostila, estas que a gente chama de shortcuts, né, que é teclado rápido, né, essas teclas aqui de atalho, elas ajudam bastante na movimentação, na rotação, na visualização do nosso modelo. Uma forma mais rápida, né? Ao invés de nós irmos no ícone, nós utilizamos esse shortcut, né? Esses teclados aqui rápidos, tá bom? Com o trabalho sendo feito no SolidWorks, vocês vão tendo mais facilidades em mexer com essas teclas de atalho. Beleza? E aí, nós vamos aqui, ó, no capítulo 2, que é iniciando o trabalho com Sketch. Tá? Então, aqui tem todo um tutorial aqui falando sobre os comandos, né? Nós não vamos, logicamente, ver isso, mas aqui também é um bom material de apoio para vocês, no caso de terem alguma dúvida, acessarem aqui a apostila e tirar essas dúvidas, tá? O que nós vamos fazer é fazer os exemplos que tem aqui na apostila. Então, nós vamos lá na página 235, e nós temos aqui este esboço para fazer. Então, tem todas as medidas aqui necessárias para nós fazermos o esboço. Então, nós vamos lá agora no SolidWorks, caixa de diálogo de boas-vindas do SolidWorks. Nós vamos clicar aqui em Novo, Peça. Nós vamos aqui clicar no ícone Esboço. E vamos, né, conforme ele está solicitando aqui, selecionar um plano no qual criar um esboço para a entidade. Então, nós vamos clicar aqui, ó, no plano frontal mesmo. Então, eu movimento o mouse e clico aqui no plano frontal. Então, nós já estamos aí habilitando o nosso, para a construção do nosso esboço, ok?
Então, para a construção deste modelo que nós temos aqui, na página 67, né, ou página 2-35, nós temos que construir este perfil, que está aqui demonstrado na página lá da apostila. Né? Então, eu aciono aqui, no SolidWorks, o comando line. E vou fazendo o perfil. Né? Seleciono aqui o início da minha linha no ponto de origem e vou traçar uma linha vertical. Depois eu traço uma linha horizontal, traço uma linha inclinada, venho aqui até chegar nesta referência do meu plano original, do meu ponto original. Traço aqui uma linha horizontal, uma linha vertical, uma linha horizontal, uma linha vertical e fecho aqui no ponto de origem. Então, eu desenhei o perfil que está lá marcado na página 67. Além destes elementos, destas linhas, nós temos 2 círculos. Então, nós vamos entrar aqui no comando círculo e vamos com o mouse posicionar este círculo. Neste ponto, por exemplo, né? Perdão, acionei o comando line. Aqui o comando círculo. Vou pegar aqui e abrir com qualquer medida. E vou traçar outro círculo e abrir com qualquer medida. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Não esqueçam de desativar o áudio de vocês. Tá? Então, aqui eu posso vir aqui neste ícone aqui, ó, zoom para ajustar, clicar, e aí fica uma clareza melhor para nós iniciarmos aí o traçado. Então, eu quero que vocês percebam aqui o seguinte. Existem aí linhas com cores azuis, né? Que estão marcadas aqui, ó. Linha azul, azul. Esta linha aqui, ela está preta, né? Linha azul, linha azul, linha azul, linha preta, linha preta. As que estão indicando linha preta, elas já estão definidas. Então, por exemplo, esta linha vertical, ela está definida porque a origem eu já amarrei aqui no ponto original e subi com uma determinada medida. O que está faltando aqui para eu definir totalmente esta linha preta? Está faltando eu colocar a medida de altura, que eu vou colocar depois. Esta linha azul, ela está totalmente indefinida ainda. Eu tenho que colocar o comprimento, tenho que colocar a altura aqui, do ponto de origem. Esta linha aqui inclinada também está totalmente indefinida. Então, qual que é o meu objetivo neste exercício? Eu quero passar para vocês que todas as linhas têm que ficar definidas. Então, como é que nós vamos definir estas linhas? Nós vamos colocar restrições, nós vamos colocar dimensões que determinam
a totalidade, né, da definição destes elementos. Tá? Então, se eu vier aqui com o botão selecionar, aqui, ó, botão selecionar, se eu selecionar esta linha que ela não está definida, clicar e movimentar, olha, eu consigo mudar a posição desta linha para onde eu quero, né? Da mesma forma, eu consigo clicar aqui no ponto do centro do diâmetro e modificar a posição dele para onde eu quiser. Ok? Este daqui também, ó. Então, todos estes elementos que não estão definidos, eu posso, se eu quiser, arrastar para onde eu quiser. Já no caso desta medida aqui, ó, desta linha que está preta, eu não consigo fazer isso, né? Então, eu clico na linha e não consigo modificar. Olha, eu clico na linha e não consigo modificar. É porque elas já estão aí com uma certa definição. Não totalmente ainda definidas, mas elas já estão com algum posicionamento, ok? Se eu vier aqui nesta linha, eu vou verificar que esta linha ela tem essa restrição, ok? E tem esta restrição. Esta linha está coincidente com este ponto, tá? E ela tem uma restrição aqui de horizontal. Então, se eu chegar próximo aqui do símbolo, nós conseguimos ver quais são as restrições que existem. Ok? Quais são as restrições que existem? Então, logicamente, eu vou explicar para vocês aqui o modo de colocar as restrições mais lento, para que vocês tenham a possibilidade de visualizar isso, tá? Mas, quando for no decorrer aí dos exercícios que vocês forem fazendo, as coisas vão ficando muito mais rápidas, tá? Então, neste ícone aqui, lembra-se que eu falei na aula passada, de exibir e excluir rotações? Eu clicando aqui na seta, eu posso adicionar relação. Então, se você for ver lá o desenho, os dois diâmetros têm a mesma medida, né? Então, eu seleciono este diâmetro e este diâmetro e venho aqui e coloco a restrição de igual. E confirmo. Então, aqui, este diâmetro e este, eles estão agora com esta restrição de igual. Ok? Bom, este ponto está coincidente com este ponto, então aqui eu já tenho a minha definição. Agora, eu preciso colocar as medidas de posicionamento destes elementos. Então, aí nós vamos aqui no comando dimensão inteligente. Ok? Então, quando eu clico aqui no comando dimensão inteligente, ele vem aqui com este símbolo que é para eu colocar a dimensão. Então, eu vou colocar a dimensão da altura desta linha. Então, eu clico na linha e arrasto a dimensão. Quando eu posiciono a dimensão, ele abre a caixa de diálogo para eu colocar a medida, né? Então, nós vamos lá no desenho e vamos ver. A medida é 100 milímetros. Então, nós voltamos aqui e colocamos aí a medida de 100. Só digitar o valor 100 e ele muda. Então, vocês perceberam que
visualmente, não tem diferença nenhuma. A medida que estava era 50 milímetros, né? Eu mudei para 100 e ele não dobrou de tamanho. Por quê? O SolidWorks, ele já vai fazendo as medidas, conforme você vai adicionando, elas ficarem proporcionais ao esboço que você traçou. Tá? Então, essa medida aqui, ela ficou com 100. Provavelmente, essa medida aqui, ela já alterou. Ela ficou proporcional àqueles 50 que nós tínhamos feito, né? Então, falando nisso, já podemos colocar essa medida da altura. Então, eu venho aqui, ainda está ó, o comando ativo de dimensão. Eu venho aqui, seleciono esta linha, puxo e arrasto aqui a medida. Então, vamos lá no desenho e vamos ver esta medida. Esta medida é 25. Então, eu volto aqui no SolidWorks e digito 25. Esta medida ela já alterou, né? Então, a primeira medida que nós colocamos, ela é que vai dar a proporcionalidade do nosso esboço. Tá? Então, percebam que esta linha também já ficou preta. Esta linha aqui, ela está ainda em azul. Significa que falta dar uma medida para ela. Então, vamos lá no nosso desenho e vamos ver quais são estas medidas que estão faltando. Então, está faltando aqui a medida de 20 milímetros. Então, nós voltamos no SolidWorks, clicamos na linha e vamos dar a medida de 20 milímetros. Ok? E vamos colocar esta medida aqui também de 20. Ó. Então, eu seleciono a linha, posiciono e digito 20 milímetros. Tá? Vou lá com 20 milímetros. E agora, nós vamos definir o comprimento total. Então, aqui ainda não está, ó, não está preta a linha, ela está azul. Então, nós vamos ver lá que a medida total é 160. Então, nós vamos agora selecionar esta linha, e vamos colocar aqui 160. Ok? Vamos lá e vamos colocar, né, o comprimento desta linha vai ser 80. E agora falta só definir a medida para determinar este ângulo aqui. Então, vamos lá no desenho. Ele coloca a altura desta linha aqui, ó, igual a 60. Então, eu clico nesta linha. Vou colocar a medida de 60. Certo? Então, nós já definimos aqui o perfil externo da nossa peça. Falta só definir o posicionamento aqui e o diâmetro das circunferências. Ok? Então, nós vamos fazer isso agora. Então, eu venho, seleciono um diâmetro e vou colocar a dimensão dele, que é 25. E vou definir também agora uma outra relação, né? A altura desse centro com a altura desse outro centro tem que estar horizontal. Então, a gente vem aqui, adicionar relação,
Vou selecionar este ponto do centro, este ponto do outro centro, e vou colocar aqui, ó, horizontal. Já definiu que está horizontal. Ok? E agora vamos dar o posicionamento destas duas circunferências em relação a uma referência que está lá no desenho. Então, nós vamos ter na horizontal a medida desta linha até o centro deste diâmetro. Igual a 45. E a distância, não, perdão, é 40. Bom que aconteceu isso, porque aí a gente já aprende a editar. Então, a distância de um centro ao outro é 50. Então, aqui eu digitei por engano 45. Não é 45, é 40. Ó, legal. Então, eu venho aqui, dou 2 cliques aqui com o botão esquerdo do mouse e vou modificar a medida. É 40. Agora ele já acertou. E aí, a última medida que falta é a medida de distância desta linha até o centro da circunferência, que é 40. Beleza, turma? Então, agora, olha, o meu esboço, ele ficou totalmente definido. Ficou totalmente aqui, os elementos, as entidades, ficaram na cor preta. Então, é isso que a gente quer, né? Quer que fique tudo com a cor preta. Então, depois que nós fizemos isso, nós vamos aqui no botão de sair da Sketch. Ok? E aqui na árvore, né, nós temos aqui o histórico do que nós fizemos. Nós fizemos aqui o esboço, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele aparece as dimensões que tem o meu esboço. Nós vamos salvar. Vocês podem aí criar uma pasta 2D. Quiser criar aí curso SolidWorks, turma 2, vocês podem criar aí uma pasta 2D e uma pasta 3D. Então, aqui como é uma peça, nós vamos clicar aqui na pasta 3D e vamos dar um nome para a nossa peça. No caso aqui, exemplo 01. E vamos salvar. Ok? Então, é isso, turma. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, nesta aula, nós aprendemos como traçar o esboço e como definir as relações para este esboço. Então, lembrem-se, quando nós traçamos o esboço com o perfil da peça, os elementos eles ficam na cor azul. Nós temos que transformar estes elementos, nós temos que definir estes elementos. Então, quando nós definimos todos os detalhes destes elementos, nós deixamos os elementos com a cor preta.
tá? Esta cor azul e cor preta, a gente pode mudar lá no nosso, nas nossas opções, tá? Beleza? Estão vendo? Ó, este esboço aqui, a partir desta linha, ele é simétrico. Então, ele é igual deste lado e igual deste outro lado. Nós vamos construir apenas um lado, tá? Apenas o lado esquerdo aqui ou o lado direito. E depois a gente vai no comando espelhar para fazer tudo pelo outro lado. Ok? Então, nós vamos traçar desta forma. Se vocês não estão aí conseguindo enxergar muito bem, eu vou detalhando lá as medidas e aí nós vamos fazer o nosso modelo. Então, nosso esboço, perdão. Então, como eu falei na aula passada, a gente tem que planejar o nosso esboço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida, né? Eu vou traçar um retângulo, vou colocar a nossa origem aqui neste ponto, ó, neste ponto do meio. E vou traçar um retângulo primeiro aqui, tá? Então, é isto que nós vamos fazer. Então, vamos lá no SolidWorks, no ícone esboço, e vamos selecionar, voltar aqui na área de trabalho, selecionar aí o plano frontal. Certo? Certo. Muito bem. Agora, a gente vai aqui construir um retângulo. Então, eu venho neste botão aqui de retângulo. Quando eu seleciono este botão, aparece aqui do lado esquerdo as opções que nós temos para fazer esse retângulo, né? E eu vou selecionar esta opção aqui, ó, retângulo de cantos. Vou clicar neste retângulo, vou voltar para a área de trabalho e pegar aqui o ponto de origem. Eu clico neste ponto e abro o meu retângulo. Ok? Então, aqui nós temos duas linhas pretas que mostram que esta linha aqui ela está definida e esta linha está definida, porque nós iniciamos aqui no ponto de origem o retângulo. Falta eu definir a altura do retângulo e este comprimento do retângulo. Então, nós vamos voltar lá na nossa apostila e vamos ver qual que é esta medida. Então, o comprimento é metade de 12,5. Está vendo aqui, ó, o comprimento de 12,5, ó, este comprimento aqui. Então, é a metade desta medida, de 12,5. Metade de 12,5 é 6,25. Mas se você não quer calcular, você vem aqui na dimensão, seleciona a linha e somente escreve 12,5 dividido por 2. Ele já dá lá a medida de 6,25. Tá? Agora vamos voltar lá na peça e vamos ver a altura. A altura é até esta linha aqui, ó, traço 2 pontos, né? Até esta linha. Mas quem fez o desenho desta apostila não deu a altura, né? Deveria ter dado esta altura direto. Mas vamos adotar que esta altura é 2 vezes esta medida aqui, ó, de 5,4. Então, nós vamos adotar que a altura é 2 vezes esta medida aqui, ó.
5,4. Ok? Eu sei que 5,4 vezes 2 dá 10,8. Mas eu não preciso quebrar a cabeça, né? Então, nós vamos vir aqui na medida, selecionar a linha e colocar aí a medida de 5,4 vezes 2. 10,8. Ok? Tudo bem até aí? Então, se eu mexo aqui com o mouse, ó, no botão do meio, eu consigo aproximar e afastar este meu desenho com o botão do meio do mouse. É só movimentar e eu consigo aproximar e afastar. Agora, nós vamos fazer o arco. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o livro. Nós vamos fazer este arco aqui, ó, até a metade. Tá bom? Até a metade. Então, o centro desse arco é aqui neste ponto, na altura dos 10,8. Então, eu vou traçar um arco aqui com essa medida, tá? Então, vamos compartilhar lá o SolidWorks com vocês. E eu vou vir aqui na ferramenta Arco e vou selecionar esta opção aqui, ó, Arco de ponto central. Então, eu seleciono este arco, venho aqui no meu ponto central, que é este ponto, e vou abrir o arco, fazendo este arco para cima, tá? Até a gente chegar aqui, ó, nesta referência. Pronto. Né? Então, eu fiz o arco aqui, tá? Então, venho aqui, adicionar relação, seleciono este ponto, seleciono este outro ponto e dou aqui a restrição de vertical, tá? Para definir totalmente este ponto aí. Muito bem. Agora, vou compartilhar aqui com vocês. Nós vamos traçar um diâmetro aqui, ó, que é este diâmetro. Este diâmetro aqui, ó, tá? Eu vou fazer um diâmetro, que depois eu vou querer apagar esta linha que vai ficar. Tá? Eu vou aparar, usar aquela ferramenta de aparar. Tá? Então, aqui ele dá o raio de 1,8. Ok? Então, vamos lá para o SolidWorks. E eu vou vir aqui, ó, na ferramenta círculo. Poderia fazer um arco, professor? Poderia, mas eu quero fazer um círculo, tá? Sem problema. Pode fazer um arco também, se você quiser aí. Mas eu vou fazer um círculo. Então, eu clico aqui no comando círculo, venho na linha, né, pegar aqui um ponto qualquer desta linha. Eu só não posso pegar aqui o ponto do meio desta linha, tá? Porque aí eu já estou definindo o posicionamento no centro aqui desta linha, e eu não quero isso. Né? Eu vou pegar aqui um ponto aqui fora deste ponto do meio, qualquer ponto. Então, eu clico e abro o meu diâmetro. Certo?
Aí eu venho aqui no comando de aparar entidades. Tá? Neste comando aqui, ó. Aparar entidades. Aqui está aparando o mais próximo. Então, se eu selecionar aqui, ó, com esta opção, aparar até o mais próximo, e eu aproximar aqui da linha, eu vou aparar esta linha interna aqui. Então, eu seleciono esta linha. Ok? Ele aparou já, ó, né? Se eu vier aqui com a ferramenta ainda em posição e clicar nesta parte aqui do círculo, eu também aparo esta parte. Perceberam? Então, eu construí como um diâmetro, aparei esta parte interna e aparei a parte externa aqui do cilindro. E agora eu vou dimensionar o posicionamento e a medida deste círculo aqui. Então, eu venho com a dimensão inteligente, seleciono esta linha e seleciono o arco, que ficou um arco agora, e vou posicionar esta altura. Esta altura, ela tem 5,4. Então, eu vou digitar aqui, 5,4. Certo? E agora eu vou determinar o valor do raio. Então, eu seleciono o raio e determino aqui a medida de 1,8. Que bonito, né? Nós vamos fazer agora esta ranhura aqui. Tá? Esta ranhura aqui. Tranquilo? Então, agora nós vamos fazer aquela ranhura. Ranhura aqui em raio. Aquela ranhura bonita, né? Então, eu já vou fazer aqui. Seria este daqui, ó, este comando aqui, ó, ranhura reta. Não tem problema, tá? Eu posso escolher aqui a ranhura com curva a partir daqui, clicando nessa seta, ou eu posso selecionar o comando mesmo. E aqui ele vai dar as opções, os tipos de ranhura que a gente pode fazer. Tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, arco no ponto central. Arco no ponto central. Porque eu tenho definido o ponto central dele, que é este ponto aqui. Ó. Ok? Vou abrir aqui o raio desta ranhura até um ponto qualquer, depois eu posso editar, né? Deixa eu tirar aqui esta, adicionar dimensão, que aí pode ficar igual de vocês e a gente vai adicionar depois a dimensão. Então, a gente clica aqui, vem até um determinado ponto e abre a ranhura. Bom? Então, agora, eu preciso determinar o ângulo. Para eu determinar o ângulo, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos construir uma linha adicional deste ponto até este ponto aqui. Uma linha que vai ser como referência. E aí nós vamos determinar esta medida de ângulo, desta linha até esta linha. Desta linha até esta linha aqui. Vai ser um ângulo de 60 graus. Por que 60 graus? Metade de 120 que está no desenho. Tá? Agora, eu vou clicar aqui nesta linha para determinar o raio da ranhura.
olhando lá no desenho, é um raio de 4,1. Dar este raio aqui, que é um raio de 0,9. Ok? 0,9. Então, eu já defini, ó, ficou na cor preta. Então, nós já definimos o raio da ranhura, definimos o ângulo da ranhura e definimos também o raio aqui do tamanho da ranhura. Beleza? Agora, vamos fazer o diâmetro de 3,6. Então, nós vamos com o diâmetro, ferramenta de diâmetro. Vamos selecionar aqui qualquer ponto desta linha, igual nós fizemos no caso anterior. Vamos abrir aí uma dimensão qualquer deste círculo, né? Perdão, deste círculo. E agora vamos na dimensão inteligente e vamos dar a medida deste círculo. A medida, conforme o desenho, é 3,6. E o posicionamento da altura desta linha até o centro é 7,8. Então, também já posicionamos aí o centro desse diâmetro. E agora, a gente já fez aqui o diâmetro, né? Então, foi o último que nós fizemos. Agora tem um raio aqui entre estas duas linhas. Então, é o que nós vamos fazer, né? Utilizar aqui a ferramenta Fillet, esboçar Fillet, tá? Então, esta ferramenta aqui, ó, esboçar Fillet. Então, eu seleciono esta ferramenta e já vamos determinar o raio. O raio, neste caso, lá no desenho, é um raio de 2,5. 2,5. Então, nós vamos voltar lá no SolidWorks. E eu vou colocar aqui o valor do raio 2,5. 2,5. Aí eu seleciono a linha, seleciono a outra linha e confirmo. Vai aparecer aqui o raio de 2,5. Ok? Saio do comando. Então, eu tenho aqui o perfil já definido. Falta fazer uma outra ranhura, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Falta fazer esta ranhura, né? Que tem aqui uma distância de 4,5. Então, como nós vamos fazer só metade, vai ser 4,5 dividido por 2. Tá? Então, vamos voltar lá no SolidWorks. Vou vir aqui no comando ranhura reta.
Ele já está dando a opção aqui de ranhura reta, que é aquilo que eu vou fazer. Só que eu vou utilizar este tipo aqui, ó. Ranhura ponto central de ranhura reta. Porque eu vou fazer metade, então, neste caso, eu traço deste ponto até este ponto e abro a ranhura. Não tem problema que ele vai fazer para cá também, né? Eu vou depois apagar isto. Ok? Então, agora é só colocar as dimensões. Então, vamos entrar aqui com a dimensão inteligente. Vamos determinar a medida desta linha até o centro da ranhura, que é 2,3. Tá bom? Esta medida aqui, vamos selecionar esta linha. E esta medida aqui, ela vai ser 4,5. É 4,5? Deixa eu ver lá. Confirmar aqui. Exatamente, 4,5. E o raio da ranhura, vou selecionar este raio aqui, que é o que vai ficar, né? Como nós estamos desenhando metade, eu vou deixar o raio que vai ficar. Então, o raio aqui é 1,2. Agora, turminha, é o seguinte, ó. Nós vamos executar a operação de espelhar entidades, tá? Que é este comando aqui. Antes de fazer isso, vamos executar algumas modificações. Então, nós vamos vir aqui, ó, aparar entidades. Vamos selecionar aqui esta entidade, ok. Esta entidade. Ele diz que perdeu a definição, né? Tá? Legal. Deu para fazer, só que ficou azul, né? Ficou azul porque falta definir algumas relações. Então, neste caso aqui, ó, aproximando mais, eu preciso colocar a restrição de tangente aqui. Tá? Então, eu seleciono este arco, seleciono este outro arco e coloco aqui a restrição de tangente. Agora já ficou, né, na cor que eu quero. Mesma coisa aqui, seleciono este arco, seleciono este outro arco e coloco a restrição de tangente. Aqui a mesma coisa, olha, nós selecionamos esta linha, selecionamos o arco e selecionamos aqui a opção tangente. Selecionamos esta linha, selecionamos o arco e damos a opção tangente. Aqui, além disto, falta esta linha dar a restrição de horizontal e esta linha dar a restrição de horizontal. E ainda faltou determinar aqui a dimensão desta linha até o centro deste arco.
desta linha até o centro do arco, que é metade de 4,5, que é 2,25. Então, agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos selecionar esta linha vertical, esta linha que eu fiz auxiliar, então eu aperto o Ctrl e seleciono esta linha. Continua com o Ctrl apertado e seleciona também esta linha. Estas três linhas, nós vamos modificar o tipo destas linhas para colocar como para construção. Então, toda vez que nós utilizamos alguma linha auxiliar que não pertence ao esboço, nós colocamos esta linha como linha para construção. Tá? Então, agora percebam que aquelas linhas que estavam finas já estão na mesma espessura, definidas, bonitinhas. Ok? E agora a gente vai utilizar aquele comando de espelhar. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, espelhar entidades. Vai abrir aqui do lado esquerdo a caixa de opções. Então, eu vou selecionar quais as entidades eu quero espelhar. Então, agora é só vir aqui na área de trabalho e ir selecionando as linhas. Seleciono esta linha curva, esta curva, esta curva. Todas as linhas que vão ser espelhadas. Linhas e arcos, né? Eu seleciono. Menos o diâmetro, porque o diâmetro ele já está do outro lado. Então, eu seleciono estas linhas que eu vou espelhar. Aí eu clico na caixa aqui de baixo para selecionar qual linha que elas vão ser espelhadas, né? Então, elas vão ser espelhadas a partir desta linha aqui, ó, da linha vertical. E aí já vai dar um preview de como é que vão ficar os contornos aqui em amarelo, estão vendo? Aí eu confirmo. Dou um OK. Percebam aqui embaixo que ele deu aqui, ó, conflitos de item. Então, quando eu coloquei aqui esta cota de 2,25 para que a minha ranhura ficasse definida, na hora que eu fiz o espelhamento, ele deu conflito com esta medida aqui de 4,5. Então, é só eu vir com o botão de selecionar, seleciono esta cota e deleto. Pronto. Resolvido o problema. Tá? Então, eu estou aqui com o meu esboço totalmente definido, né? Se eu alterar esta medida aqui de 6,25 para 7, a minha peça continua simétrica. Então, isso é que é o mais importante, né? Manter a simetria da peça. Por isso é que eu usei este espelhar entidades.